Você pode enviar e-mail para o programa Ponto Final, @tvjornal.com.br. Acompanhe-nos também nas mídias sociais, Facebook. Você pode acompanhar a gente no YouTube e no próprio portal da TV Jornal e acompanhar programas que são reproduzidos aqui. Ao vivo, você acompanha pela internet, né? E, claro, participando conosco pelo e-mail, dando sugestões de como fazer o programa com pautas, inclusive. O Arilson Lopes, ele é coordenador de formação de palhaços, Doutores Alegria, está aqui conosco. O Hugo Monteiro é professor, escritor, também contador de histórias. Mas no bloco anterior, Arilson, a gente falava da técnica aplicada para se contar história, para entrar no contexto no hospital. Sim. É um ambiente que requer uma atenção diferenciada, né? Completamente. Isso é sine qua non, né? Sim. Nas sextas-feiras, na nossa sede, a gente trabalha com os atores, as improvisações, jogos de palhaços, né? E todas as gags clássicas dos palhaços, para que você chegue no hospital e consiga se enquadrar, transformando aquele lugar. Aqui, ó. Isso aqui são imagens. Pois é, são imagens do bloco do Miolinho Mole. Esse bloco é daqui, é? Sim, daqui. Quais são os hospitais? Nós atuamos aqui em 4 hospitais. O Hospital da Restauração, o Hospital Barão de Lucena, o Hospital Oswaldo Cruz e o IMIP. Todos públicos, né? Todos públicos. Desde 2003 atuamos em Recife. Agora, aí são as duplinhas que vão ou são mais duplas nesse bloco? Essas imagens, especificamente, são imagens do bloco do Miolinho Mole, que é um bloco carnavalesco que nós temos, que levamos para o hospital no período do carnaval. Então, aí estão todos os palhaços do elenco dos Doutores da Alegria Recife. Certo. São quantos hoje, hein? Hoje nós somos 10 palhaços, 8 atuando diretamente no hospital e 2 na coordenação artística e na coordenação de formação. Você e outro, né? Exatamente. Eu e a Anne Marques, que é a coordenadora artística da unidade. Aí é o quê? Isso aí são visitas a pacientes, é? São visitas a pacientes. Agora são visitas a pacientes. São 2 palhaços que atuam em São Paulo. No todo, hoje nós somos mais de 50 palhaços todo o Brasil. Profissionais atuando em todo o Brasil. Tá. Agora, existe um processo de renovação? Como é que se dá isso, hein? Tem um tempo limitado? Olha, você só pode ficar X tempo ou não? Não. O tempo que determina é você. O trabalho é livre para que você possa atuar e possa descobrir sempre. Esse processo de formação é um processo contínuo. O palhaço nunca vai estar completamente formado. A formação ela acontece dia a dia no ambiente de trabalho, porque cada dia é diferente. A gente não tem um roteiro, a gente não tem um fechado o que a gente vai fazer no hospital. Certo. Os encontros são realmente improvisações. Mas quer dizer que no hospital é que você define a pauta ou não? Exatamente. Chegou no hospital, encontrou a criança... Então vai muito improviso, não é? É total. A criança é quem vai dizer o que é que se deve fazer. Tem criança que não pode receber o atendimento naquele dia, tem criança que está muito debilitada no soro, tem criança que está livre, correndo, querendo brincar. Então, cada encontro é estabelecido de acordo com o que você tem naquele momento. Agora, vai para o Hugo também essa pergunta, para o Arilson. Lidar com crianças, você falou desse trabalho realizado no Cabo, na Pontezinha, e o Hugo também, e o Arilson lida também diretamente com crianças, né? É diferente. Existe uma cultura diferenciada, você tem que saber como trabalhar com a criança de 2, de 4, de 6 anos, como saber trabalhar com a criança de 10, de 12, de 14 anos. Tem essas diferenças básicas e há necessidade de quem faz esse tipo de trabalho saber disso? Sim, a criança é um sujeito que é diferente do adulto por questões etárias, né? Cognitivas, orgânicas, culturais. Então, evidentemente, se você vai trabalhar com criança, você tem que ter uma compreensão diferente em relação a ela. Certo. E se a criança estiver em circunstâncias diferentes, no caso, você também tem que pensar diferente. Exatamente. São várias as circunstâncias, né? Questão social também, econômica, cultural, questões de linguagem. Uma coisa que a gente observa é que quando as crianças escutam histórias, elas começam a desenvolver aspectos da imaginação que comumente não são desenvolvidos. Então, o fato de você manter contato com narrativas, principalmente narrativas de ficção, entre elas Conto de Fadas, por exemplo, é fundamental para que uma criança possa desenvolver seus aspectos da imaginação. Dispara o gatilho, então, aí, né? Para a criança... Exatamente. Então, por exemplo, quando você está falando de contar histórias, você tem que pensar nessa ação como uma ação de natureza
subjetiva, mas uma ação de repercussão social. Certo. Porque certamente aquele sujeito que ouve histórias, ele tem um melhor desenvolvimento cognitivo, ele tem um melhor desenvolvimento nos aspectos da imaginação e ele tem um melhor desenvolvimento nos campos da criatividade. Por exemplo, se você pega os países asiáticos hoje, Coreias, você pega, principalmente a Coreia do Sul, você pega Japão, China, todas as crianças têm contatos com tecnologia avançada, que a gente chama de tecnologia avançada, mas paralelamente a isso, as crianças têm intenso contato com narrativas. Você falou nessa questão de tecnologias. Hoje as pessoas estão trocando o livro pelo tablet. Os meninos hoje de 2 anos já estão mexendo no telefone mais do que a gente, né? Sim. Mas estão esquecendo de contar histórias, de mostrar o lúdico para as crianças também ou não? O que é que a experiência lhe diz? Olha só, Aldo, eu acho que a sociedade brasileira ela tem alguns equívocos no campo da educação, né? E mais precisamente no campo da formação do leitor. E um deles é entender que, por exemplo, uma engenharia computacional pode vir a substituir, digamos assim, a narrativa. Lúdico, né? Isso a gente percebe que não vai acontecer. Certo. Uma coisa não elimina a outra, né? Não. As coisas estão, digamos assim, interpenetradas. Agora, evidentemente, por exemplo, na minha época não tinha tablet. Então eu pegava o livro, cheirava o livro, abria o livro. Mas o fato de você ter contato com e-book, o fato de você ter contato com mídias virtuais... Você tem que estar inserido nesse meio também, né? O que é fundamental, na minha opinião, é que você não deixe de dar aos sujeitos da linguagem articulada, os seres humanos, as crianças, os jovens, o contato com as narrativas. O Arilson, baseado nisso que o Hugo falou, quando vocês chegam em um hospital e encontram uma ala infantil, e só sabe que é uma ala infantil de crianças doentes quem visita, não é? Sim. E até vai uma sugestão para que as pessoas procurem mais esses hospitais e façam visitas para poder sentir isso. Você nota que a criança que está lá fazendo algum tipo de tratamento, automaticamente após uma visita dos doutores, ela muda o semblante, ela passa a ter mais energia, enfim, muda o comportamento? Muda, Aldo, muda sim. Criança e palhaço são feitos da mesma essência. Entendo. Da essência do lúdico, da fantasia, da brincadeira, né? da inocência, do jogo. Então, é um contato... Eles ficam parelhos, né? Parece que a linguagem é a mesma, né? Exatamente. A gente fica... E a dupla de palhaços no hospital tenta trabalhar sempre de igual para igual, mesmo, com a criança. Trazendo a criança para o jogo ou entrando no jogo da criança, mas fazendo com que essa linguagem seja conjunta. E o objetivo do caso do Doutores da Alegria, qual é? Qual é o principal foco assim, do Doutores? Então, Aldo, deixa só te dizer. A gente tem percebido, sim, que há crianças que têm alguma resistência no início ao encontro com o palhaço. Tem crianças que têm medo. Tem crianças que têm medo. Tem criança que tem medo do palhaço. Tem adulto que tem medo? Doutores da Alegria respeita muito o desejo da criança. A individualidade. A individualidade dela. Se ela diz que não, o doutor de alegria não atua, não vai até lá. Mas vai fazer de tudo, todas as estratégias para chegar até a criança. Inclusive contar histórias, né? Inclusive contar histórias. E chega junto. Então, pouco a pouco a gente percebe, sim, tem até alguns estudos de uma psicóloga que trabalha conosco já há algum tempo, Morgana Mazzetti, e ela fez uma pesquisa de doutorado dela também sobre o trabalho dos doutores e a repercussão no tratamento e na melhora das crianças, um livro intitulado Boas Misturas, e ela verificou, sim, que a criança, após o tratamento, após a visita dos palhaços, após o contato com os palhaços, ela começa a receber melhor a visita dos médicos, das enfermeiras, então, a receber melhor o medicamento. Portal, né? Exato. Abre uma janela para a recepção de outras coisas que às vezes resistem, né? Até porque no encontro, Aldo, assim, o encontro, o foco é a criança, mas os funcionários, os médicos, as enfermeiras, eles estão juntos. E para a criança é importante ver o médico ou a enfermeira brincar junto com o palhaço. Perfeitamente. Então a confiança passa a ser maior. Que bom. Vamos para mais um intervalo. Já já a gente volta para continuar o nosso bate-papo aqui. Vamos falar do LERCOM, não é isso? Exatamente. Daqui a Congresso de Leitura e Contação de Histórias. Muito bem. Vocês vão sair, né, depois do programa, o telespectador, com certeza vão ser bons historiadores, vão contar histórias, não é? Sim. Bons narradores. Bons narradores. A gente volta já já.